Olá a vocês, o primeiro programa de estreia aqui no estúdio PKT, que é do João Borges, e eu estou realizando um sonho hoje, que é trazer de volta a São Paulo TV, onde o meu pai trabalhou há muito tempo atrás na Rádio São Paulo, não é a mesma emissora, mas a gente traz a tradição de volta. E trago para essa entrevista um nome que na história da nossa família, na história de São Paulo, da advocacia e da comunicação, também faz parte da minha história e da sua história. Né? E antes eu vou só chamar, porque eu vou fazer um mistério, vou falar aqui, que está para apresentar o programa comigo hoje, também uma pessoa que faz história com a nossa família, que é o Sérgio Braga. Tudo bom, Braga? Prazer pelo convite, muito obrigado, e sem dúvida nenhuma é um prazer imenso participar dessa primeira edição, dessa estreia do programa. Lembrando mais uma vez que a história do Cilione passa pelo pai, passa pela mãe e com quem eu tive muito aprendizado na área de comunicação, na área de jornalismo. De lá para cá, sem dúvida, o contato faz pouco tempo, né? Talvez um pouco mais de 35 anos que a gente tem esse contato. O Walter Cilione era jovenzinho e a gente está aqui, né, exatamente para poder cumprir, né, o nosso papel social, que é de levar o melhor da informação, a comunicação a todos os cantos, né? Principalmente com a internet. Estou fazendo suspense aqui, ainda não passou a câmera para ele, mas é assim, além de você, ainda tenho o Benê Corrêa, que trabalhou muito tempo na CBN com a gente, o André Calió, que está há 30 anos aí com a gente, o João Borges, que está aqui, né, trabalhando, ainda tenho a sorte de trabalhar com a minha filha hoje, mas assim, a história do entrevistado de hoje começa numa história comigo no Instituto dos Advogados, e certa vez eu descobri que o pai dele era amigo do meu pai, né? Então ele é uma pessoa que apresenta, faz comunicação e vai estar participando aqui com a gente, até nesse momento diferente, porque a gente volta para o TV do Alberto Luchetti, foi o primeiro que demandou essa questão de internet, inclusive o entrevistado me ajudou na época com isso, né? A gente está com a AMC Play TV, que é uma TV ligada ao André Calió, também na IPTV, né? E a WTV, que é uma TV internacional, que tem conteúdo que eu falo para os velhinhos, né? Aquelas séries antigas que a gente tinha. Então vai ser informal essa entrevista, porque o ambiente é novo, a gente está dentro do shopping, são 5 shoppings em São Paulo, é uma concepção nova e chega a quase 130 milhões de pessoas, segundo aí os views que tem. Então é para vocês acompanharem, porque vai ser uma metodologia diferente do que a gente está acostumado em jornalismo. E quem está aqui com a gente assumiu também uma entidade tradicional, que é a Associação Comercial de São Paulo, na vice-presidência. Mas ele é mais um mega de um amigo meu e que apresenta um programa muito melhor do que eu, que é o Luiz Flávio Borges Dúcio, meu eterno presidente da OAB. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quando ele fez todos os elogios, eu achei que ele ia anunciar outra pessoa. Que satisfação. Walter Cilione. Eu fico numa felicidade. Você é um irmão e o privilégio de estar aqui nesse programa, principalmente por ser um programa de estreia, ao lado do Sérgio Braga, que é um querido amigo também, é muito grande. Você sabe que um dia eu refletia, Sérgio e Walter, sobre a questão da morte e da imortalidade. A morte sempre me incomodou muito, sempre me assustou muito. Eu tenho um medo imenso de morrer, porque eu não quero morrer. Sim. Então, mas se um dia eu morrer, eu estava refletindo sobre isso e aí eu cheguei a uma conclusão, porque os nossos antepassados, eles são imortais em nós. Então, quando eu encontro o Cilione, é inevitável que eu lembre do seu pai, da sua mãe e você. E do seu pai. Agora, com a sua filha também, que ainda não está fazendo direito, mas nós vamos conversar com ela. Ainda nós vamos conversar com ela. Eu também desandei e fui para lá, né? Mas é um privilégio estar aqui, uma alegria muito grande. E eu espero que vocês que estão nos assistindo possam curtir esse momento conosco
e extrair alguma coisa que a gente vai produzir de reflexão aqui hoje. Aliás, é um programa histórico, não? Fazendo história para que outras gerações futuras possam pesquisar nos arquivos da história daqui 10, 20, 30 anos, né? O que estava passando pela cabeça do Walter Silioni quando ele falou: vou retomar todas essas informações e comunicar aquilo, levar os meus amigos entrevistados, né? Acrescentar informações, né? Conhecimento para o público. Isso vai ser pesquisado futuramente, viu, Walter? Você Tenho sabe... certeza, doutor Durso. Você sabe, quando a gente começou essa história, eu vou fazer essa reflexão, porque assim, tudo isso envolve São Paulo, o estado de São Paulo e tal. E aí tem um ícone, né? 3 vezes presidente da ordem, agora na associação comercial. E quando a mamãe começou a falar nisso, ou o papai, que são antigos, né, de jornalismo, né? Papai do Lago São Francisco, advogado, jornalista, se falava assim: olha, a gente precisa conversar direito de uma forma que a pessoa entenda que não seja o advoguês. A gente precisa explicar direitos e deveres de uma forma que a pessoa saiba o que ela possa ou o que não possa dever e o que ela tem de direito. Né? Porque tem direito, mas também tem deveres. E aí uma das pessoas da época, que era o Rubens Apurbato, falou: só tem uma pessoa que vai traduzir isso. A gente já estava na primeira presidência da ordem. Falou que é o Durso, é nele que você vai escoar tudo isso, que você já se dá bem. E todas as 3 gestões dele foram calçadas em informação à cidadania. Então, nasce o Questão de Justiça, que é aquele programa antigo nosso, com o Durso. Não tem, acho que de muitos ou todos os programas, o Durso estava sempre lá, antes de virar o presidente e depois como presidente. Porque o povo é carente de direito e dever, né, Durso, até hoje. Tem um passo atrás que, já que o querido Sérgio puxou essa memória, acho que vale a pena o registro. Meu pai se formou no Lago São Francisco, na Faculdade de Direito, em 1956. O seu pai em... Ele de 18, de uns 40 e pouco. Contemporâneo. Pouquinho, pertinho. Acho que 2 turmas antes. O Apurbato que você citou, Rubens Apurbato Machado, que foi presidente da OAB também, foi colega de turma do meu pai. Foi calouro do meu pai, então foi uma antes. Então é isso. Pronto. O que aconteceu? O Apurbato fez uma história política classista muito forte. E foi secretário de Justiça tal, e chegou à presidência do Instituto dos Advogados de São Paulo, que é a entidade que deu origem à OAB. É uma entidade mais antiga que a própria Ordem dos Advogados aqui em São Paulo. E por esta razão, eu conheci o Apurbato antes de conhecê-lo pessoalmente, de tanto ouvir. Meu pai gostava muito dele. Certa feita, eu vou para o Ministério da Justiça, no Conselho de Política Criminal e Penitenciária, por conta só de uma tese que eu estava defendendo no mestrado da USP, que era a privatização de presídios. E o Apurbato, por ter sido secretário de Justiça, estava lá. E eu recebo o convite para integrar esse conselho. Quem era de São Paulo? O Apurbato, o Damásio de Jesus. E aí eu fui o terceiro a integrar esse conselho por causa do tema. Conclusão: todo domingo nós íamos para Brasília, pegava o último voo para Brasília, porque tinha reunião segunda e terça. E eu ia com o Apurbato, com o Rubens. Nós combinávamos e esta trajetória serviu para estreitar um laço de amizade muito forte. Fui ajudá-lo um pouquinho no Instituto e aí, quando ele sai presidente da OAB, eu me torno diretor de cultura, montamos a base do jovem advogado naquela oportunidade e esta base é que me lançou para uma candidatura à presidência da OAB que deu certo. E neste momento é que vem com tudo para a nossa campanha, não só o Walter, mas seu pai e sua mãe. É verdade. E a sua mãe... Eu fico tão contente que você fala isso, Durso. Porque é verdade. É porque a minha filha está aqui vendo, porque é um pedaço tão importante da minha vida. É um testemunho, é um tributo à verdade, porque isso aconteceu. E eu não faço favor quando eu digo, eu devo muito a você. Imagina. Porque toda a dimensão de comunicação da nossa campanha, modesta campanha, que cresceu por conta dos amigos que vieram ajudar, eu devo a você, a sua mãe, ao seu pai. Então, para onde nós íamos, aliás, eu vou dar uma dica para quem
pensa em se candidatar aí nesse vai e vem classista. Nós íamos para a cidade do interior, Sérgio, e normalmente os outros candidatos, nós disputamos com 8 chapas, não foi fácil não. Os outros chegavam, iam na sede da OAB, faziam o discurso lá para 15, 20, 50, no máximo, advogados iam embora. Nós não. Nós chegávamos, íamos ao jornal da cidade, dava uma entrevista. Nós íamos à rádio, dávamos uma entrevista. Se tivesse TV, íamos à TV. E mais do que isso, a gente ia à prefeitura, à Câmara Municipal, porque esses órgãos têm departamento jurídico, tem advogado. E depois é que nós íamos na OAB. E nós fazíamos várias cidades por dia, rodamos esse estado. 5 por dia? Eu tinha um Ômega. Preto? Preto. Onix? Isso. E nós enchíamos o carro e íamos, e mais alguns outros carros de colegas. Eu comprei aquele carro, tinha acho que 2, 3 mil quilômetros, era quase zero. Terminada a campanha? 73 mil quilômetros. Nós rodamos 70 mil quilômetros nesse estado de São Paulo em campanha. Por isso que deu certo. Ganhamos e depois continuamos esse movimento extraordinário de uma verdadeira revolução, onde, e o Walter falou há pouco, a cidadania estava muito presente no dia a dia da Ordem. A Ordem tem que cuidar e defender os advogados, isso sem dúvida nenhuma. Mas a lei estabelece que a Ordem lute pelos direitos humanos, que lute por uma rápida aplicação da justiça, que lute pela cidadania. E cidadania se faz como? Fazendo com que o cidadão entenda o que é direito seu. E aí exerce. Aliás, doutor, até entrando nessa seara, né, na questão da cidadania, hoje muitos falam dos direitos do cidadão. E as obrigações, a gente vê que elas estão sendo deixadas de lado, elas são ignoradas, até muitas vezes, vezes incentivada essa postura do cidadão de chegar e exigir apenas, não oferecer, né, ou não se enquadrar exatamente naquilo que a gente fala sobre os deveres. O que está faltando? O que está acontecendo? Pelo menos é um sentimento. É lógico que isso talvez seja reflexo de uma sociedade que está indo por um outro lado em que acredite que existam só deveres do Estado, deveres da justiça e não a obrigação do cidadão. O que o senhor acha disso? Você me remete à memória novamente ao meu pai. Meu pai disse, o seu direito, ele termina quando começa o direito do seu vizinho. Essa noção é fundamental. E me remete também à frase que John Kennedy disse, não pergunte o que os Estados Unidos possam fazer para você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então, é um pouco disso, eu acho que está faltando, sem dúvida nenhuma. Como falta patriotismo, como falta até base moral, base ética, lamentavelmente nós temos uma bagunça nesse segmento. Mas essa ideia, e agora me perdoem os jovens, mas isso está sendo inculcado nos jovens. Você tem direitos, então você vive na casa dos seus pais até 30 anos e seus pais têm a obrigação de lavar sua roupa, de pagar suas contas. Não tem não, não tem não. Eu com 14 anos eu fui buscar o meu dinheirinho lá, fui trabalhar fora, independente do meu pai. E é assim que tem que ser. Você tem que chegar a um ponto a entender, aliás eu vou lembrar do Cortella também. O Cortella diz assim, eu falei para todos os meus filhos que com 13 anos eu ia contar a eles o segredo da vida. E eles esperaram. Quando chegou aos 13 anos, vieram e disseram, pai, me conta o segredo da vida. E ele disse, vaca não dá leite. Sim, e o segredo da vida? Vaca não dá leite. Se você quiser leite, você tem que acordar cedo, pisar no barro, amarrar as pernas da vaca, levantar o rabo, segurar para cima, pôr o balde embaixo e drenar aquele leite. Senão ela não dá leite. Você tem que fazer a sua parte. É um pouco isso. Falta essa consciência dos deveres, porque direitos nós temos, mas temos também muitos deveres. Enquanto não tiver uma conscientização desses deveres, fica o Deus dará, achando que nós temos que prover. Nós, Estado, nós, família, nós, responsáveis, temos que prover para estes que estão chegando tudo
sem nenhuma contrapartida. Até mesmo, desculpe, Walter, até antecipando essa questão toda, questão da própria educação, doutor. Né, que muitas famílias acham que a escola tem a obrigação de cuidar da educação dos seus filhos, né, como se as escolas fossem obrigadas a ter o aspecto familiar na educação que falta em casa. A escola tem que educar, né, e a família, muitas vezes, é lógico que são casos isolados, né, ou está se transformando numa atitude muito comum, né, de escola virar um depósito de crianças, de alunos que as famílias acham que são obrigadas a educar. A educação passa pela casa, passa pela família. O senhor acha que essa concepção de encontrar na escola apenas um único caminho para a educação, não digo da educação formal, sim, mas nessa questão do patriotismo, dos bons modos, costumes, isso que deve ser levado em consideração também? Sérgio, eu vou te dar a minha opinião. Eu não sou especialista em educação, mas eu tenho uma opinião muito clara, até porque tive 4 filhos, fui filho, hoje eu tenho filho e tenho neto. Razão pela qual eu tenho isso de modo muito claro. Eu tenho a impressão de que a base da educação é obrigação da família. A escola, ela tem 2 finalidades. A escola te traz informação e à medida que você desenvolve nos seus estudos a informação técnica e treina você para viver em sociedade. Treina você para entender que o que você pensa e o que você fala, ele vai até o momento em que encontra o antagonismo dos seus semelhantes. E se você não aprender a conviver com isso, você não pode viver no mundo. É esta a regra. Então a escola é para treinar a viver em sociedade. Agora, educação básica é obrigação da família. Aliás, é crime o abandono intelectual. Pai e mãe que abandona filho e não dá a educação necessária é responsabilizado até penalmente no nosso sistema, para você verificar a importância que se dá a isto. Infelizmente, nós temos hoje uma reversão nesses valores, é fato. E muito por conta também da tecnologia. Eu sou professor, eu dou aula, e eu vejo que os alunos não anotam, eles não escrevem mais. Aí eles gravam a aula. É importante você ter aquele conteúdo gravado? Claro que é, você pode rever a aula, pode assistir novamente. Mas se você não escrever a letra, o seu cérebro não registra. Se você não ler, o seu cérebro, se ficar só ouvindo, a sua memória fica muito superficial. Então a base, o conteúdo do conhecimento não fixa. E isso precisa ser dito aos alunos, que precisam aprender a estudar. O Google resolve tudo? Não resolve. Faculdade de Direito. Se você perguntar aos alunos, vocês estudam doutrina, que é a base de tudo? Não estudam, Sérgio. O Walter sabe disso. Essa meninada aí está muito dispersa. Então precisa voltar um pouquinho, entender um pouquinho. E outra coisa também. Eu não me canso de lembrar e falar do meu pai. Peço até desculpas, mas eu sou o que sou pelo meu pai. Meu pai dizia assim, você se quiser construir alguma coisa na vida, construa reputação, não popularidade, não marketing. Isso com dinheiro qualquer um compra, reputação não. Reputação você vai trabalhar de maneira ética, de maneira honesta, todo santo dia. E aí é tijolinho por tijolinho. Se um dia alguém te respeitar pela sua reputação, é porque você tem um passado que merece esse respeito. Agora, popularidade, você ter likes, ter não sei o quê, isso aí qualquer um consegue, basta ter dinheiro. Sabe que eu tenho uma dúvida, porque é assim, quando a gente começou lá atrás, falou 2004, 2000, depois 2008... Até 12. Até 12, né? E era 9 anos. 9 anos, 3. Eu tenho uma sorte de ter trabalhado com você, porque eu acho que eu aflorei tudo que eu tinha para saber o que é direito, de ver tantas comissões, tudo aprendendo. E aí, para mim, abriu um mundo, né? Tanto que eu fui fazer direito depois, falei, nossa, mas é um negócio tão legal, saber tudo, saber direito e dever, né? fazer programa social e tal.
E é aquele momento que você começa a lidar com impostos, aí você vai lá e briga lá no caminhão, tava o Afif, que nem você falou aqui, e a gente ia para a rua e tal. E aquele era um momento mágico para o país, para o Estado, né? E vem as eleições, não queria politizar isso. Depois a gente passa um período que tem uma certa renovação na OAB, em outras entidades, o país está renovando na cidadania, tudo aconteceu, né? Muda a presidência e tal. E aí, não sei, entra a pandemia e parece que teve assim um apagão. Porque quando ele comenta, e quando você fala assim para mim, o Estado deve, aí remete à questão mais esquerda, né? O Estado provedor, né? Aí quando fala, mas estou falando em patriotismo, aí remete tudo à questão de direita, porque tudo virou direita e esquerda hoje, né? Polarizou horroroso. Infelizmente. Não, mas essa inversão de não respeitar a liturgia das coisas que são, né? O Supremo, a República, o pai, a mãe. Eu não sei onde se perdeu tudo isso. Às vezes dá a impressão que a pandemia veio e lavou a cabeça de todo mundo e a gente entrou num outro mundo que parece que, quando você fala em Estado provedor, hoje parece que, quando se fala aí, eu quero que o Exército tome conta, que é uma coisa errada, né? Porque é um golpe, né? Parece que é o discurso invertido da esquerda que foi para a direita. Não foi a pandemia, eu acho. Então, estou dando só um pouco. Tecnologia. A tecnologia. E se nós não controlarmos a tecnologia, vai ficar muito pior. Chat GPT para fazer petição. Meus filhos estão nisso, você sabe. Um se especializou em crimes digitais e outro está se especializando em moedas virtuais, inteligência artificial. Foram até para a China agora fazer um curso sobre inteligência artificial. O que aconteceu? Vale a pena porque quem está nos ouvindo, quem não conhece, precisa ter um alerta sobre isso. E quem conhece, aprofunde, porque é irreversível. No mundo, a inteligência artificial é irreversível. Todavia, aqueles que criaram a inteligência artificial já assinaram um pacto, todos eles, os grandes nomes da tecnologia, no sentido da obrigação de exercer controle sobre ela. Por quê? A tecnologia que criou a inteligência artificial programada, você não tem problema nenhum, porque você programa, ela só vai até onde você programou. Mas existe um desenvolvimento de algo chamado a inteligência artificial generativa. Esta gera, esta se autoprograma. Ela vai na web, varre a web. Isso porque não tem ainda o universo quântico aí, que é muito mais ágil. Mas hoje ela faz essa varredura e encontra isto em várias fontes e aí ela começa a pensar. Esta é a ideia da generativa, que cria. Muito bem. Um dogma. Inteligência artificial não mente. Não. Esse era um dogma, não mente. Nem a generativa. Esse é botar dado errado. Não, mas ela mente. Mente? Mente. O que aconteceu? A inteligência artificial, ela estava tentando ingressar em vários sistemas onde aparecia um obstáculo, uma barreira. Qual era esse obstáculo? Sabe quando abre a tela, quando nós estamos ingressando num sistema e você tem que clicar "Não sou robô"? Sim. Em seguida, o que aparece? Um quadradinho, clique onde tem semáforo, trem, ônibus, moto, tal. A inteligência artificial não conseguia superar esse obstáculo. Hoje consegue, mas não conseguia. O que ela fez? Ela entrou em contato telefônico com uma agência de empregos, contratou um ser humano para superar esta etapa que ela sozinha não conseguia fazer. Que é e a isso? agência de empregos disse, só para eu anotar aqui e tal, quem estava atendendo, a moça lá, por que você está contratando esta pessoa só para atuar nesta etapa? Responde a inteligência artificial, porque eu sou portador de uma deficiência visual. Que é isso? Mentiu.
Então, derrubou-se aquele dogma de inteligência artificial não mente. Ela mente. Ela mente porque ela tem o interesse. Mas é um perigo muito grande, doutor. Calma, mas não... Agora tem uma pior. Dias atrás, eu até ouvi, eu fui num evento lá do Esfera, e veio o ministro Barroso e fez uma belíssima apresentação sobre a utilização da inteligência artificial na Justiça e no Supremo. Mas ele não deu este exemplo. E ao término eu falei, ministro, tem um exemplo novo aí e tal. Quando eu falei, ele falou, nossa, mas ficou perplexo, porque realmente isto que eu vou falar traz muita perplexidade para o universo de quem está trabalhando com isso. Qual seja, os operadores estavam lidando com um sistema e resolveram abandoná-lo. Vamos para o outro sistema. E colocaram lá o comando para desligar. O sistema disse, eu não quero ser desligado. Aí ele desligou. O sistema alterou de modo a não conseguir desligar. O operador alterou novamente e disse, eu vou desligá-lo sim. Aí vem a inteligência artificial e diz, eu entrei nos seus e-mails, você tem um caso extraconjugal. Se você insistir em me desligar, eu vou pôr a público a sua relação extraconjugal. Doido que rebelião. Distorção. Inteligência artificial. E sabe o que a inteligência artificial comanda hoje no mundo? Tudo. O sistema bancário está lá. na mão deles. Tudo. A bomba atômica está lá. A bomba atômica não é manivela, é 2, 3 botõezinhos, é tudo tecnologia. Então, ou controlamos a inteligência artificial, ou ela nos controlará. Que é o Exterminador do Futuro inteiro, né? Total. Mas é isso, mas então eu fico assustado, porque lembra que tinha um sistema que chamava lá Lei, que integrava processos, e na época eles falaram, isso não pode, né? Integra processos, então vai ser médio, vai descobrir o que o juiz pensa, né? Hoje, então, os casos são, ela define. E Então, como sair disso? Aí tem outro problema, né? Porque a utilização nos tribunais, ela tem sido feita no sentido de buscar ainda eliminar atividades repetitivas. Então, os tribunais ainda estão engatinhando na utilização disto, que está muito mais elevado, muito mais avançado que isto. Mas vamos lá. Ainda o que a inteligência artificial faz? Ela resume as peças, ela resume o processo e avança no sentido de sugerir uma decisão, mas que ainda está a critério do ser humano, que vai até acatar ou não aquela sugestão. Agora, esse é o futuro da nossa justiça? Nós não sabemos. Eu vou falar, o aluno da faculdade diz, como vai estar a nossa justiça, a advocacia daqui a 10 anos? Eu digo, eu não sei nem daqui a 5, porque efetivamente a mudança é muito rápida e nós não sabemos o impacto que isto trará, por mais controle e projeção que tenhamos. Vale dizer, amanhã nós vamos ter uma inteligência artificial decidindo juridicamente processos, eu não tenho dúvida que teremos. Não tenho dúvida. Você, cidadão, vai entrar num site, vai colocar o seu problema, este problema, se afetar uma outra parte, o sistema vai chamar outra parte que vai trazer as suas razões e esse sistema vai decidir sobre aquela questão. Questões menores, evidentemente, mas isso vai acontecer. Não falta muito tempo para que Não isso falta, não O papel do advogado, como é que fica nessa situação, doutor? Esse é outro problema. Eu acho que escrevi um artigo recente sobre isso, dizendo o seguinte, eu não tenho medo de acabar com a atividade do advogado, porque a nossa atividade não está sendo eliminada pela inteligência artificial, ela está sofrendo uma reengenharia. Nós é que vamos ter que descobrir como atuar dentro deste cenário para traduzir os direitos do cidadão. O cidadão, para entrar num sistema e colocar ali que ele comprou um produto que estava anunciado por 10 e na hora de pagar eles cobraram 15, isso não tem segredo, porque ele já tem uma conscientização até de cidadania que ele tem esse direito de pagar o que estava anunciado e não mais. Agora, quando nós passamos a situações mais complexas, nós vamos precisar daquele
indivíduo que efetivamente conhece a legislação. Ah, mas a máquina fará isso. A máquina pode fazer em termos de depósito de informação, mas jamais de entender o sentimento do ser humano. Esta humanização, o sistema não consegue traduzir. E aí é insubstituível o homem, tanto no ponto da representação das partes, como no próprio julgamento para as questões mais complexas. Eu estou em dúvida numa situação. Bom, não tem como não falar disso agora. Porque esses dias, toda essa briga comercial, até que depois eu vou entrar na associação comercial, e aí, dependente do Trump ser do jeito que é, ou do Supremo ser do jeito que for que eles falam, né? De repente eu estou fazendo ali, até mostrei para o Braga hoje, fui fazer um artigo com o Benê também, e aí os pontos que os Estados Unidos está legitimando uma representação contra o Brasil. Está lá, tem vários pontos ali. E aí fiquei olhando, e daqui a pouco o Trump, fiquei em dúvida, sabe? O cara está mandando no Supremo para ele fazer aqui. Onde que esse ponto está? Onde que tem um limite, Dúcio? Porque assim, como é que é? Tudo bem, a legislação é lá dos Estados Unidos, tem 13 estados diferentes, que lá mesmo é diferente, aí vem interferir aqui. E as pessoas aqui do Supremo têm que se explicar para ele ir lá. Isso não acontecia no passado. Não se respeita mais nada? Isso é por conta de estar ficando universal a nossa sociedade através da internet? Eu tenho uma outra visão. Tá. Eu vou trazer minha visão, salvo o melhor juízo, hein? Minha, pessoal. Sem compromisso com nada. Eu acho que tudo isso é um blefe. Eu acho que o Trump, ao fazer isto, ele está blefando. Blefando por quê? Por uma série de motivos. Dentre eles, há um dado recente que eu tomei conhecimento e depois lendo várias matérias sobre isso, deu para construir um raciocínio um pouco diferente. Em 20 anos, nós teremos mais 2 bilhões de pessoas no mundo. 20 anos. Hoje nós temos no mundo em torno de 7,5, 8 bilhões. Mais 20 anos, mais 2 bilhões de pessoas. Sabe o que esses 2 bilhões de pessoas no mundo precisarão prioritariamente? Água, comida e energia. Te pergunto, qual país hoje do mundo que tem esses dois insumos para fornecer a exaustão? Aqui. Não é limitado, a exaustão. É o Brasil. É o Brasil. Agora, até falaram, se a Índia, cada indiano tomar um copo de água a mais por dia, acaba a água da Índia. É verdade, porque a água hoje é um patrimônio muito grande. E nós temos o subterrâneo do Brasil inteiro é água, é nióbio, Nossa, o Brasil, nós não imaginamos o que é o Brasil efetivamente. Mas nesse contexto, o que eu queria colocar é o seguinte, o Brasil, ele tem condições de olhar esse futuro e se colocar muito bem neste futuro, desde que tome algumas providências desde já. Aí vamos pensar o Trump. O que o Trump tem feito recentemente? Ele está furando os Estados Unidos inteiro. Uma busca incessante por petróleo. Sim. Ele precisa de petróleo. Para quê? Energia. Está olhando lá na frente. Os Estados Unidos planta bastante, tem uma belíssima agricultura. Os Estados Unidos tem gado, então comida tem. Água, nem tanto. Aí já é uma dificuldade para eles. Mas tem um detalhe. Os Estados Unidos, para vender esta energia e para vender esta comida, ele vai conseguir vender para os países que se disponham a comprar do americano. E aí é que entra a política. Porque os maiores países com maior densidade demográfica para consumir isso, quais são? É China, é a União Soviética, são exatamente os inimigos dos Estados Unidos. Sim, sim. Como formar isso? Ou passamos aquele diálogo de que o que manda agora não é a política, é o dinheiro,
Então, se eu vender para você e eu ganhar dinheiro, você é meu parceiro. Pouco importa se você é de esquerda, de direita. A sua ideologia não me importa. A ideologia é dinheiro. E assim tem sido muito. Mas ainda a ideologia política, a ideologia na política tem norteado muito as questões econômicas. E isto restringe, só para fechar o raciocínio, restringe aqueles que possam comprar dos Estados Unidos e da China, que vende muita coisa. E a própria União Soviética não, a Rússia, que vende tanta coisa. Vai vender para quem? Para os Estados Unidos, não. Sobra quem que pode vender para todo mundo? Sobra o Brasil. Então, aqui fecho a história. O Trump está taxando tudo e ele faz o discurso interno para o eleitorado dele a dizer duas coisas. Primeiro, eu estou defendendo vocês. Eu estou levando taxa aí para o mundo inteiro, estou defendendo vocês. Quem é simpático a ele e as iniciativas dele, ele faz um agrado. Como fez a Israel e como fez a família Bolsonaro agora nessa história. Eu não acho, com todo respeito, que o Eduardo Bolsonaro, que eu conheço tudo, eu me dou com ele e tal, mas eu não acho que ele tenha cacife para influenciar o presidente dos Estados Unidos da América, um dos homens mais importantes do mundo, para trazer uma taxação de 50% para o mercado, para a economia mundial, não é brasileira, é mundial, trazendo consequências para o americano. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Não posso ficar nem mais um minuto sem você. Chega junto, amor, vamos pro rolê. Gosto do sol da manhã, de viver o vai e vem dessa cidade a toda hora. Canta com a Dona Irã, de busão ou a pé, tem tanta coisa. Ninguém dorme enquanto o coração pulsar. O nosso jeito de viver São Paulo é paulistar. Vem cá, vem paulistar. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Vem cá, vem paulistar. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Vem Paulistar, Prefeitura de São Paulo. Porque o americano, o americano ele precisa do nosso aço, do nosso ferro, do nosso cimento, do nosso suco de laranja, do nosso café. Ele precisa disso. À medida que você tem 50% de taxação, o que vai acontecer lá? Se ele quiser comprar, ele tem que subir o preço. E quem que vai pagar isso lá? O americano. Então, para mim, ele está blefando. Para mim, ele jogou essa história, fez um agrado na família Bolsonaro, que aplaude as coisas dele, tá? Mas isso não é sério. Isso é para negociar. E a pressão, em que pese o governo brasileiro de falar, não, eu estou fazendo uma comissão de empresários brasileiros, tá? Ajuda, mas não resolve. A pressão que vai dizer alguma coisa lá no governo americano é do americano. Tem que falar com o empresário americano, porque ele é que vai pagar a conta. Ou de 50% daqui para lá, ou da lei de reciprocidade, porque a hora que o Brasil também tributar em 50%, o produtor lá que vende aqui não, vai ficar sem vender. Ele vai ser prejudicado. Então tem que conversar. Eu não acho, volto a dizer, eu não sou especialista nisso. Eu só escuto e reflito. Não acho que isto seja sério. O que foi feito é de caso pensado para abrir uma bela negociação em torno disso. Vai ter uma tributação, como teve para o mundo inteiro, vai ter para ele ter o discurso interno lá dentro. Agradou a família Bolsonaro, agradou a direita, etc. Mas no final das contas, eu acho que ainda o que funciona é dinheiro. Quem pagar mais é isso. O que faz o embaixador hoje? Antigamente, se você pegar o Rio Branco, o próprio Rui Barbosa, ele tinha um papel internacional de levar
o Brasil, como país, como nação. O que faz o embaixador hoje no mundo inteiro? Negocia, vende, compra. É isso que rege Faz o um mundo adido hoje. comercial, né? Ele tem um Isso. papel comercial. Isso ali. que rege o mundo hoje. Agora, doutor, falando exatamente sobre essa questão, né? Falando sobre o blefe, né? O blefe. O próprio Trump falou em anexar o Canadá. Verdade. Anexar o Tá Canadá. vivendo? Pois é, já passou. E essa taxa já passou, enfim, é lógico que tem as condições ali. Ele aplicou essa taxa, a tarifa para o mundo todo. E o Brasil tinha se deixado de lado. Agora falam em exceções, né? Nós tínhamos 10%. 10% já. Ele anterior, pôs né? 10%. Exatamente. Nós estávamos bem. Isso. Então, Agora vai por explodiu. 50% mais 10%, É. a situação complicada. Mas né? não vai O ficar. Dulce tem razão. Hoje, É. hoje eu já escutei falar que eles não conhecem tão bem, tá falando o Benê quando veio para cá. Eu não conheço tão bem assim, ele teve uma vez aqui o Bolsonaro. Tem total razão. Não, quer mais? Olha como as coisas não se encaixam. Eu só estou provocando, hein? Aí vem o próprio Eduardo Bolsonaro e critica o governador de São Paulo, o Tarcísio, Foi negociar, que tentar foi negociar negociar. lá. Quer dizer, mas ele está tentando negociar, está tentando resolver um problema. Mas acho que e foi um aí tiro no critica. pé isso aí nessa história, né? Então, mas agora reflita um pouco. Por que será que os dois, que são ligados ao Bolsonaro, defendem o Bolsonaro, estão em conflito? Para pensar um instante. Quem que o pai gostaria que seria, ele não podendo ser candidato, quem o pai sonha que poderia ser o filho. candidato? O filho. E quem é efetivamente um nome que se coloca numa candidatura à presidência com seriedade, com respeito, porque hoje, você que está na política, você vê isso. O que o Tarcísio tem feito aqui em São Paulo? Extraordinário governo. Todo mundo elogia. Ah, mas ele fez isso, a polícia, não sei. É crítica pontual. Mas, em termos gerais, ele tem feito um belíssimo governo e tem se colocado como um excelente candidato à presidência. Natural, não está precisando nem empurrar Pronto. nada. Aí quem tem com ele o Zema lá, não paga placê, minha opinião. O próprio Caiado teve uma situação limitadora, até outro dia estava inelegível, agora reverteu essa situação, mas tem dificuldade. Então, o Tarcísio hoje, o governador de São Paulo, é um grande nome para eventualmente disputar pela direita a presidência da República. E vai enfrentar quem? Essa é outra indagação. Que não sabemos, Não né? sabemos. Ou é o Lula, É. ou não é ninguém. O Lula Porque vai terminar quem o quê? Mandato estaria- quase 100 anos? Mas quem estaria à altura do Lula para substituí-lo hoje na esquerda? Não tem um candidato Não tem. nesse nível. Então nós estamos também num outro impasse. E aí eu fecho a minha ideia para voltar lá naquele ponto inicial. Onde é que está essa juventude? Pois é. Volto a dizer, você está na política, Cilione, olha esses jovens, estimula, porque sabe. não tem liderança, os jovens não querem. Chama os jovens para participar do Lions, do Rotary, da Não Associação são. Comercial, Conhecem, né? Muitos da são OAB, bom, né? do Instituto, das entidades de medicina. O jovem não quer, se bobear, ele fica no seu quarto, Sim, não sai de casa. conversando com o mundo. A tecnologia, ela deformou algumas coisas e prejudicou o quê? O nosso contato. Eu acabei de falar para o É Sérgio. verdade. Aquele meu programa na Rede TV, Aham. o Datavênia, eu trazia figuras ilustres do judiciário. Sentávamos assim Eu assistia. e conversávamos, tal, muito agradável. O camarada contava a vida dele, expunha seu pensamento e tal. Veio a pandemia. Aí a proposta foi, vamos fazer online. Eu falei, vai perder tudo, porque o que importa é o olho no olho, é esse contato, é estar junto. Isto é que fazia as coisas se revelarem, acontecerem e tal. Infelizmente, a tecnologia impactou dessa forma. Audiência. Você acha que tem cabimento? Eu fui contra no começo. Hoje eu até dou a mão palmatória. Não tem jeito de você fazer uma audiência onde as pessoas estão em pontos distantes do país, com o recurso tecnológico, você faz uma audiência assim. Mas fazer um interrogatório de um réu online à distância,
o juiz, quando ele interroga o réu, ele está olhando tudo. Uhum. Ele olha a sua linguagem corporal, ele olha como o réu respirou, como ele engoliu seco, ele olha todo o comportamento de comunicação do réu. Então, o interrogatório do réu é para que o juiz entenda aquelas respostas na sua plenitude e não alguma coisa estanque como uma imagem. Infelizmente, isso tem acontecido. Eu sou absolutamente contra. Eu acho que interrogatório do réu necessariamente tem que ser pessoal. Aí dizem, mas como é que você vai tirar alguém, um sujeito que está preso, atravessar a cidade, quilômetros e quilômetros, para levar para o juiz ouvi-lo pessoalmente? Não precisa tirá-lo. O juiz vai na cadeia. É que eles não querem ir. Nós vamos, os advogados. O Ministério Público às vezes vai, nem sempre, precisava ir mais. E o juiz tinha que ir sempre para fiscalizar o que está acontecendo lá. Lamentavelmente, eu vou falar uma coisa aqui, isso não é segredo para ninguém, muitas das nossas unidades prisionais hoje estão na mão de quem? Do crime organizado, das organizações criminosas. E cadê o juiz, cadê o Ministério Público que tem que ir lá fiscalizar? Porque quem está lá foi o juiz que determinou que fique lá. Verdade. Não foi a organização criminosa. Então você impõe um indivíduo ficar dentro de uma unidade que está sob comando do crime organizado. Isso é desumano, isso é irracional. Vocês têm a magistratura brasileira que controlar isso. E na hora de ouvir as palavras e o interrogatório do réu, vai lá. Não precisa ir dentro da cadeia. E isso tem um juiz aqui, eu acho que fazia muito bem. Ele não ia, óbvio, dentro da cadeia. Ele ia na administração, tira o indivíduo, ele não sai do limite da unidade prisional. Tira da cela, com escolta, chega na sala e, frente a frente, ali ele faz 10, 15, 20 interrogatórios de um dia, se quiser trabalhar mesmo. Mas, infelizmente, hoje... Tem um receio também por parte do Ministério Público, até mesmo daqueles que eventualmente vão estar diante de um condenado ou pelo menos de um réu, né? Antes de uma condenação, aí nós temos um segundo problema, se você me permite. Claro. Eu sei que nós estamos desdobrando vários assuntos aqui, mas... Isso que é ótimo. Vocês estão provocando. Mas isso que é bom com a entrevista do Olha, primeiro, essa história de receio do crime organizado que o juiz tem, que o promotor tem, o advogado, quando acusa alguém no júri, também tem. Agora, tem que fazer, não tem alternativa. O sistema funciona assim. Mas corre o risco. Não, pelo risco, não é possível não fazer. O indivíduo tem que ser preso, tem que ser julgado, tem que ser punido. Esse é o nosso sistema. Agora, vamos aperfeiçoar isso, protegendo aqueles que agem assim? Vamos. Não como fez Santa Catarina. Agora, recentemente, faz uma semana, Santa Catarina baixou um provimento do juiz sem rosto, coisa que eu escrevi há décadas lá atrás, dizendo que a experiência internacional do juiz sem rosto não se aplica no Brasil. Por quê? Porque eu preciso saber quem é o juiz que está julgando aquele réu. E se for um inimigo dele? E se for alguém que tem alguma coisa contra? E se o réu sabe alguma coisa do juiz e tal? Para você impedir um julgamento injusto de alguém que não pode julgar o indivíduo, você tem que saber quem está julgando. Mas aí tem uma alternativa. Estou fazendo um artigo sobre isso, criticando a iniciativa de Santa Catarina, porque eles querem anonimato total. Então, ninguém vai saber quem é o juiz, ninguém vai saber quem são os funcionários do cartório, ninguém vai saber quem é o promotor, ninguém vai saber nada. É o juiz sem rosto mesmo. E eles, inclusive nesse provimento, eles colocam algumas leis brasileiras que previam a proteção, mas não a esse ponto. Qual é a nossa sugestão? Você tem um acusado, tem que julgar, o sujeito, por exemplo, é de uma facção criminosa perigosíssima. Ninguém quer julgar, porque tem receio. Ok, convoque 6 juízes e diga quem são os 6. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Tem alguma coisa contra esses 6? Não. Qualquer um pode julgar? Pode. Agora, um deles irá julgar.
mas ninguém saberá Qual é? qual. Sim. Isso sim, que é o mesmo princípio, desculpe falar, mas é um exemplo infeliz, mas é um exemplo. Aliás, é a função da faculdade, né? Nós professores fazemos isso com os alunos. Pensem, sem limites, com liberdade. Ah, mas é ruim pensar assim. Mas pensa, não precisa falar, mas pensa. Agora, nesse caso, eu vou falar para provocar. Como é que funciona um pilotão de fuzilamento? Você põe 12 pessoas, você põe 11 balas de festim e uma bala verdadeira. Ou 2 balas verdadeiras, ou 3 balas verdadeiras, mas não para todos. Então, aqueles que irão puxar o gatilho, certamente haverá um que não vai mirar no indivíduo que está sendo fuzilado, porque ele, na sua essência, não quer matar aquele indivíduo, não quer matar o seu semelhante. Ele desvia. Só que a bala dele é de festim. Então ninguém vai saber quem pegou a bala de festim, quem pegou a bala. Isto evita até a represália. Preserva o indivíduo no que diz respeito à sua saúde mental, porque ele não vai ficar com aquela ideia, eu matei e tal. Então preserva o indivíduo e, como soldado, ele tem que acatar ordens e preserva a sua segurança, porque ninguém vai saber, a não ser se for matar os 12, aí é diferente, mas não é assim que funciona. No caso dos juízes, eu penso assim, identifica. Se tiver alguma coisa, você vai levantar aquele impedimento do juiz, aquela suspeição do juiz, o que é muito comum. No dia a dia da justiça isso acontece, de levantar uma suspensão, de levantar um impedimento, de levantar uma incompetência. Isso acontece, é o dia a dia nosso. Aí um deles, sorteado, ninguém saberá quem, vai aplicar aquela punição. Aí sim nós teremos proteção de um lado, mas garantia de uma justiça transparente do outro. É o que eu defendo. Olha, eu tenho que fazer vários programas. São vários, né? Não, mas aí que tá. Eu só estou falando isso porque eu queria que voltasse, tá? Então, bom, pelo menos a gente está no shopping, nós vamos tomar um café agora. Agora, a associação comercial, né? Porque, assim, eu sou prova de todos os cargos que você compôs fora a presidência da ordem. A gente quase tivemos a sorte de tê-lo também na política e eu gostaria muito que você tivesse entrado, porque eu acho que homens que entendem do que é direito e dever é onde está o lugar certo. Onde o médico tem que estar numa Secretaria da Saúde, onde o advogado, eu penso assim, né? Agora, se foi para a associação comercial. A associação comercial é um resumão de toda essa história, né? E aí, depois eu estava vendo ali que você já entra falando de um seminário de segurança, né? Que, aliás, é muito pertinente, porque eu começo principalmente ali. Mas como que está essa adentrada na associação comercial? A minha história, eu começo na associação comercial antes da OAB. Eu estou na associação comercial há 42 anos. Eu ingresso na associação comercial pelas mãos do antigo presidente Guilherme Afife Domingos, visionário. Há 42 anos o Guilherme era presidente e ele diz assim, vou montar um núcleo jovem. Nenhuma entidade tinha. Nem a OAB, porque nós montamos isso em 2004, Foi. na OAB. E eu estou falando há 42 anos, onde o Afife tem esta visão de que precisa renovar. Até por necessidade, porque diferente de outras entidades onde você se torna sócio compulsoriamente, como é o caso da OAB, se você não tiver inscrito numa ordem, você não advoga, você paga compulsoriamente, a associação comercial não. É espontâneo, você ingressa na associação, se torna membro, paga a sua contribuição se quiser. Então, necessariamente precisa sofrer renovação. E o visionário Guilherme Afife Domingos montou o Conselho do Jovem Empresário e convidou uns jovens. Eu, sempre mexendo com isso, política estudantil para lá e para cá, eu gosto de ser assim, eu sou assim, então participo de tudo. Se você me convida para alguma coisa, eu vou, porque eu quero conhecer gente, eu quero conversar, eu quero ouvir, eu quero aprender. E minha vida tem sido isso. E naquele momento ele me chamou um outro jovem chamado Gilberto Kassab,
chamou um outro jovem chamado Robson Tuma e mais uns outros jovens e montou um time lá de 30 jovens. Nós dividimos entre nós, comissão jurídica, comissão econômica, comissão administrativa, comissão não sei o quê, e começamos a ajudar a casa a debater as bandeiras liberais da casa, principalmente da livre iniciativa. E ali foi o meu berço político, porque ali eu entendi de forma participativa o que é uma decisão colegiada. Às vezes a minha posição é derrotada. Sérgio, quando eu presidi a ordem, nós tínhamos um conselho de 60 conselheiros. Tinha conselheiro que trazia a sua proposta, se fosse derrotada, ele saía bravo, ele não conversava com o outro. Gente que não foi treinada para decisão colegiada. Você precisa entender que aquela é a sua proposta, pode ser vitoriosa ou não. E isto faz parte do jogo, do sistema. Quando você entende isso, você vive bem nesses núcleos. E eu entendi isso muito cedo, por conta da associação comercial. Aí, de lá, eu nunca mais saí dessa experiência. Eu fui presidir o núcleo jurídico, depois eu fui do Conselho Deliberativo, fui eleito depois do Conselho Consultivo, depois fui diretor. Fui nos 42 anos que eu estou na casa, eu ocupei vários espaços, mas nunca havia sido nem vice-presidente. E presidente não está no radar, não é esta a proposta. Eu quero estar na casa, eu não quero dirigir a casa, porque tem gente mais qualificada para isso, que é do comércio. Meu objetivo era na OAB e isso nós já fizemos. Mas eu gosto da casa, eu gosto daquele convívio. E agora o presidente Ordini me convidou para assumir a vaga que era da Luísa Trajano. Porque você pode renovar por um certo período, depois chega num momento, tem que haver a substituição. Ele me convidou, eu assumi a vaga da Luísa Trajano e estou na casa, mais uma vez, contribuindo. E aí alguém um dia me perguntou, e isso foi objeto de um resgate que eu fiz histórico, me perguntaram assim, e qual contribuição você deu à casa efetivamente, estando lá 42 anos? Eu digo, contribuição expressiva, eu não sei, mas tem um registro histórico que eu resgatei, estou fazendo um artigo também sobre isso. Em 2004, o Guilherme foi novamente presidente da Associação Comercial, e eu estava lá no conselho, mas eu já era presidente da UAB. E o Guilherme foi deputado constituinte, colocou na Constituição a transparência tributária, que é uma premissa constitucional brasileira. Bom, a partir daí precisava regulamentar. E na UAB eu montei uma comissão para regulamentar esse dispositivo lá. Até o Miretti foi o Luiz Antônio Caldeira Miretti foi o relator disto. E nós fizemos um projeto de lei, Sérgio, para tornar obrigatório que em todos os cupons fiscais, notas fiscais, fosse inserida uma estimativa dos tributos. Para quê? Cidadania. Quantas vezes nós ouvimos na vida alguém dizer, não, eu pago lá no meu leirite e ponto final, não pago mais imposto. Erro, você paga imposto na luz, no cafezinho, na água, você paga imposto em tudo. E esta é uma forma de você ver o imposto que você está pagando ali, de todos os produtos que você adquire, que você negocia. A razão pela qual este projeto depois tramitou, foi apresentado pela OAB e pela Associação Comercial, nós juntos apresentamos esse projeto e aí precisava aprovar. Para aprovar, nós fizemos uma grande mobilização e aí estava um dos segredos. Nós vamos buscar centrais sindicais, CUT e CGT, nós vamos buscar Laios, maçonaria, o Rotary, nós vamos buscar a Associação dos Médicos, a Associação de Medicina, a Associação dos Economistas, o Cresce, dos corretores, nós vamos buscar toda a sociedade organizada, todas as áreas, para um único objetivo, fazer aprovar esse projeto de lei. Fizemos um evento no Espéria, um Clube Espéria em São Paulo, em 2006, com mais de 1.000 pessoas. Dali nós fomos para o Congresso, levando 1 milhão de assinaturas para essa iniciativa popular
desse projeto de lei. Essas entidades todas colheram as assinaturas, levamos e entregamos para o Renan Calheiros, que era o deputado presidente do Congresso. E este projeto foi aprovado. Razão pela qual, se hoje nós temos nas notas fiscais aquela estimativa de imposto, foi por causa desse desdobramento de um movimento da sociedade organizada para trazer transparência tributária e cidadania. O que comprova, mais uma vez, que se nós estivermos organizados, nós mudamos este país. E não só isso, né? Só para poder finalizar essa questão da transparência tributária, existe até o impostômetro, né? Que foi criado junto. Exatamente. Naquele mesmo momento. Aquele painel. E como sugestão, que o senhor que está lá com a vice-presidência, que leve esse impostômetro para uma Avenida Paulista, por exemplo, para ter maior visibilidade, né? Porque realmente aquilo lá, a cada segundo são milhões ali arrecadados, né? E não só aumenta. Isso aumenta, né? Isso aumenta. Só não, peso nas só não costas. Aumenta a nossa contrapartida. É verdade. Sim. Porque o Estado é devedor sim. da nossa saúde, da nossa segurança, deve tudo, lamentavelmente. É uma incompetência geral. O Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo. Verdade. Aí alguém vem e saca lá e diz, não, mas a Suécia é maior. Eu digo, você quer comparar com a Suécia? Como? Para fechar o programa, eu sei que está terminando, vou te contar uma passagem do Canadá. Uma coisa que me marcou na vida. Eu sou criminalista. Toda tendência de punição no âmbito criminal é pena longa, encarceramento. Pena curta, substituição. Até o meu doutorado é sobre pena alternativa. Vale dizer, ninguém deve ficar preso pouco tempo, uma semana, 15 dias, um mês. Não põe o sujeito na cadeia por tão pouco tempo. Cria mecanismos de substituição. Essa é a tendência do mundo. No Canadá, o sujeito vai para a audiência e sai de lá com uma pena de 15 dias. De cadeia. 15 dias. Nossa. Ele pega esse mandado de prisão, vai para sua casa, comunica a sua esposa, faz a malinha, a esposa leva de carro até o presídio. Chega lá no presídio, ele apresenta o mandado de prisão e diz, vim cumprir minha pena, 15 dias. O diretor do presídio abre o livro lá e diz, puxa vida, nós temos 200 vagas, estamos com 200 presos. Não temos vaga nesse momento. Ele diz, mas veja bem, será que não tem? Arruma uma vaga para mim, eu preciso ir para a cadeia. Diz, não temos. Vamos ter daqui uma semana, eu estou vendo aqui. Ah, então reserva para mim. Ele volta dali uma semana para cumprir os 15 dias de cadeia. Quando você traz isso para a nossa realidade, a sensação é, esse camarada não bate bem. Quem é que vai atrás com mandado de prisão se apresentar para cumprir pena? Isso não é normal no Brasil. Mas lá é normal. E sabe por quê? Por uma razão muito simples. No Canadá, o indivíduo que está no sistema, ele tem estudo para todos os filhos, garantido pelo Estado. Saúde para toda a família, garantida pelo Estado. Se ele perder o emprego, ele tem o salário até ele ser recolocado. Se ele tiver uma síndrome qualquer, problema de trabalhar demais, tal, ele é afastado, mas o salário é mantido. Então, o sistema funciona, desde que ele não deva nada para o sistema. Se ele tiver uma punição de 15 dias e não cumprir os 15 dias, os filhos perdem a escola, ele perde a saúde e corre o risco de perder o emprego. Razão pela qual não é vantagem estar fora do sistema. Mais do que isso, e para fechar, não é vantagem cometer crime. Pois é. É melhor você estar ajustado e ter tudo isso. Você paga alto imposto, mas você tem todos esses benefícios e vive num sistema de equilíbrio. Esse é o sonho de consumo para nós. Um dia. Seria. Acabou o tempo dos... Mas assim, Eu falo muito. não é que não é. É que eu falei para você, Passa rápido. E a gente precisa muito desse tipo de informação para formar o cidadão, né? Então eu te convido a voltar, porque prazer. assim, então, aproveitar que eu já estou de cabelo velhinho, a gente ainda pode ter. Quando é que eu posso agora ter direito a falar o que quiser? Depois dos 60, né?
tô Quase, próximo. quase. Falar o que quiser, você sempre teve direito. Agora, se vai ser punido ou não é outra história. coisa. Então, tá bom, partindo desse princípio, eu quero te convidar para voltar, porque a gente vai retomar essas conversas naquele estilo antigo de falar cidadania, direito e dever. Legal, muito E obrigado. não tem história nenhuma de qualquer programa que a gente fez sem ter o Dúcio junto. Walter, eu quero dizer a você que eu fui muito sincero no que eu falei aqui. Eu me sinto muito à vontade num programa feito por você. E eu sei que as minhas posições, às vezes, ninguém agrada a todo mundo, imagina. Não é esse o objetivo, mas é ser autêntico, ser sincero, mesmo que isso não seja, às vezes, mais satisfatório para quem está ouvindo. Mas o que eu quis fazer aqui hoje foi uma verdadeira homenagem a você. A você e a sua família. Eu venho com muito gosto, com o coração exaltado. Meu espírito fica assanhado por prestar essa homenagem a você, a memória do seu pai, a memória da sua mãe, a sua filha que está aqui nos assistindo, e com a presença do Sérgio. Foi um privilégio, viu, Sérgio, estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição para nós trocarmos ideias. Eu não sei o que a minha mãe tinha pensado do meu pai quando ele um dia chegou e falou assim: você vai lá ficar no Instituto com o Aprobato? Aí o Aprobato passou aquilo, né? Eu falei, gente, eu toco rock and roll, vou para o Dama-Choque, que eu vou trabalhar no IASP, né? E aí quando você montou a comissão lá, eu estava lá, né? Eu lembro, o cabelo todo arrumadinho e tal, fazendo o programa lá. Lembra que seu primeiro programa, eu fui lá na Tiradentes conversar para a gente fazer lá na TV? E aí... Eu tinha um programa que chamava Conversando Direito. Direito, Lembra desse? Lembro daquela mesa. Nacional Clube. Eu gravava, tinha uma câmera só. Aqui nós temos 3, uma tecnologia de ponta, mesa de edição. Isso aqui é top. Eu tinha uma câmera. Então, o convidado vinha, a câmera ficava nele. Eu fazia pergunta e pegava. Depois o convidado ia embora, aí a câmera mudava e eu ficava fazendo pergunta para a cadeira vazia. Aí cortava e montava. Mas a importância disso sempre me sensibilizou, porque eu estou conversando com muita gente aqui. E quantas vezes, meu amigo Sérgio, e o Walter é testemunho, quantas vezes nessas idas e vindas eu encontrei gente dizendo: eu fui fazer direito por sua causa, eu fui estudar por sua causa, eu vi uma entrevista, eu vi não sei o quê, eu vi uma palestra. Se bem que nas palestras, às vezes eu pergunto, e qual era o tema da palestra? Ele dizia, o tema eu não sei, mas você contou uma piada assim, assim, assim. A piada ele sabia de cor. E por isso que a gente tem a felicidade de ter amigos como vocês para fazer isso sempre. Eu vou ficar horas falando. Eu lembro da primeira nomeação que eu tive dele. Falei, Dúcio, você está me nomeando para estar na comissão da OAB, da liberdade de imprensa, e depois você me mandou representar alguém. Cheguei com a cartinha no evento, a cartinha do presidente da ordem, eu vim representar o presidente. Você não sabe o que isso acrescentou na minha vida. Eu cheguei em casa e botei a cartinha, mostrei para o meu pai, disse, olha, eu estou... E aquilo fez eu ter essa linha de raciocínio. Que bom. Né? Então eu te agradeço muito. Alguém fez por mim. Pode ter certeza. Muitos. Eu tive muitos anjos na minha vida. Muitos, muitos, muitos. Um dia a gente conversa sobre isso. Pessoas que eu nem conhecia e que num dado momento me ajudaram. Então eu vejo com muita satisfação essa sua alegria de ter um dia estado na ordem por minha causa, tal. Porque se eu conseguir influenciar um pouquinho, eu estou devolvendo tudo que eu tive de tanta gente. Não foi só na ordem, me fez ser vice-presidente da TV há muito tempo. Fez um belo trabalho. E olha, ficou quase... Eu só saí porque ficou difícil, porque sem você eu não fico. Isso aí. Tamo junto. Olha, eu queria agradecer muito, é o primeiro programa, vai ter vários, né? Mas tinha que ter o Dúcio no primeiro, porque tudo de bom que acontece na minha vida, sempre a primeira vez, sempre estava com ele. Tamo juntos. Eu agradeço a oportunidade de fazer parte dessa história e tomar, mais uma vez, contato com o Dr. Durso. Que bom. Né, que realmente tem muitas histórias aí na área do direito. O conhecimento, né? Tem que compartilhar cada vez mais, senhor, com o professor, né, e com esse público imenso que a gente tem aí, que sem dúvida nenhuma, é qualificado. E aqueles que ainda não entendem toda essa estrutura do direito, está aí o professor Durso. Mas Walter ele vai Sidoni. voltar. O Dúcio, olha, só para o pessoal aqui, a gente voltou, né? O André está ali, o Benê está aqui, a minha filha está junto.
é recomeçando. Muito bom, parabéns. Não, vamos estar lá. E olha, eu vou te falar, a gente está aqui falando com um monte de gente, num monte de televisão, agradecer de novo aqui, porque começou essa WTV, ninguém conhece muito, mas tem milhões de acessos, né, Pardal? É uma TV grande e tal. O André montou a TV IP, o Futuro também, diferente. A AltV é onde eu nasci, né? E a gente vai estar fazendo... Eu fiz muito lá com você. Muito. Todo dia às 6 horas da manhã a gente está lá. Mas a gente vai voltar com vários programas e esse é um específico falando desse pessoal que ajudou a construir o nosso estado, a nossa personalidade e futuro. Dulce, você é um anjo. Obrigado, viu? Que Deus nos abençoe. Vamos em frente. E muito sucesso para esse programa. É isso aí. Tchau, gente. Até o próximo programa. Aí fica de olho aí.